lá no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 12. Só esse, vamos juntos? Vamos todos juntos ler esse versículo? João 8, 12. Nos diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra, que é a nossa luz, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a tua palavra, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, falamos um pouquinho sobre Jesus ser a água viva, e aquele que beber dele será uma fonte a jorrar dessa água viva também. E eu falei com os irmãos acerca do sacerdote com aquele cântaro de ouro lá no tanque de Siloé, pegava um pouco de água, levava do lado do altar ali, onde era queimado, né, todo o sacrifício. E esse ritual dos tabernáculos, né, a festa dos tabernáculos, não terminava com a água, terminava com um show de luzes. Jesus ele continua usando aquilo que estava sendo colocado na festa dos tabernáculos para mostrar que ele é o cumprimento de tudo aquilo. E pastor, essa daí eu não conheço. Então vamos lá. O que acontecia no último dia da festa? O sacerdote ia lá de novo, em todos os dias ele pegava o seu cântaro de ouro, imagina uma baciona de ouro, pegava a água, levava lá, e ele sempre ali ansiando por a água viva do profeta Isaías no capítulo 12, que falava que ia jorrar no coração daquele a qual o Espírito Santo habitasse. E depois, então, no fim da festa, eram colocados 4 candelabros. O candelabro não é simplesmente um poste de luz, são vários. O que era colocado no templo tinha 7 pontinhos de luz, mas eram candelabros de 25 metros de altura, ou seja, mais alto do que esses prédios do CDHU. Esses prédios têm em média 22 metros, mais ou menos, é o que está na planta pelo menos. Então imagina, coloca 3 metros a mais, você tem então a altura desses candelabros. Tá bom, como que colocava fogo num negócio desse? Bom, era um negócio bem dramático. Porque imagina um negócio tão alto assim, se a gente coloca uma escada do lado de fora do CDHU, poucos subiriam, simplesmente por subir. Agora imagine esses candelabros de 25 metros de altura, uma escada, não sei se eles conseguiram fazer uma escada tão boa naquela época, imagino que sim. Aquela escada feita, e alguns jovens pegavam um galão de 10 litros de azeite para colocar lá em cima como combustível. Só que não cabia só 10 litros lá, cabia pelo menos 25 litros, ou seja, mais de uma viagem era feita. E era um momento ali, imagina aquela escada quase em pé, pronto para cair para trás, porque é muito alto, tem que ser uma escada muito grande para... Ali os jovens subiam, pegavam aqueles seus baldes e colocavam ali, o povo ficava sempre atônito. Um colocava depois o pavio, vestes, restante das vestes do ano passado do sacerdote. Anualmente eles faziam novas vestes, para sempre estar com as vestes bem bonitas. Então, as vestes do ano passado dos sacerdotes, rasgava ela, trançava tudo, aquilo virava o pavio. E dali de baixo, então, se acendia, e não havia nenhum lugar de Jerusalém que não fosse iluminado por essa luz. Era assim que se encerrava a festa dos tabernáculos, lembrando da coluna de fogo que os guiava à noite, que foi a luz durante todo o caminho deles, até que eles então pisassem na terra prometida em Canaã, e ali eles tivessem o maná para de cair, a coluna para de os acompanhar, porque eles finalmente chegaram em seu lugar. Então eles almejavam que novamente a coluna de fogo viesse, para demonstrar a presença de Deus no seu meio, e aqui é o nosso lugar de repouso, aqui é o nosso lugar de descanso. Então olha só quanto significado havia nessas festas. Imagine 4 candelabros de ouro espalhados, aquele negócio se acendia de uma maneira maravilhosa, e mais uma vez demonstra que esse povo vivia de sombras, vivia almejando, esperando, ansiosos pela luz verdadeira que brilharia sobre eles de uma vez por todas. Ansiosos pela água viva que brotaria do seu interior de uma vez por todas. Ansiosos por comer do pão para nunca mais ter fome. Era o anseio que eles tinham. O anseio de ser pastoreado pelo próprio Deus diretamente.
O anseio de finalmente encontrar ali no caminho, na verdade e a vida, o seu Deus. Verdadeiramente aqui, face a face, este anseio deles, essa sombra que eles viviam, chegou ao fim. Cristo Jesus. No dia seguinte, ele discutiu acerca da água viva ali com os líderes que tentaram prendê-lo, tentaram levar para o sinédrio para que ele fosse julgado e condenado. Não conseguiram levá-lo, ele foge para os Montes das Oliveiras, ali vai ter um pouco o pai, de madrugada ele volta no templo para ensinar, e durante este ensino, ele declama essas palavras: chega de viver em sombras, eu sou a luz do mundo. Essa é a palavra maravilhosa de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Pastor, isso é tranquilo para mim, isso é fácil, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas olha só, quantas coisas afirmam ser luminosas para nós. Quantas coisas demonstram ter um pouco de luz, um pouco de esperança, ser a luz no fim do túnel. Porque nós estamos num túnel e ele está bem escuro. E a gente olha para frente e normalmente o pastor fala: irmãos, vamos orar para voltar à escola dominical, vamos orar para voltar às nossas fontes. A gente está no túnel, ele está escuro. E a gente está olhando para frente e parece que não vê uma luz. Parece que não vê ali a esperança de um retorno. E alguns vão enxergar na ciência essa luz. Alguns vão enxergar na sabedoria essa luz. Alguns vão enxergar em inúmeras outras coisas. Mas a única luz que há no final do túnel é Cristo Jesus. Mas muitos ainda continuam afirmando. E por vezes nós somos como aqueles insetos noturnos. Sabe quando aquele clima um pouco chuvoso, parece que vai chover e começa a encher de mosquitinho, daquelas asinha bem comprida, que se fosse da época, ali na entrada da igreja estaria cheio. Aí começa a espalhar e eles ficam sempre voando. Por vezes nós somos esses insetos, procurando alguma luz. Procurando qualquer luz que esteja próximo de nós. Tanto que alguns mata-inseto lá é luminoso. Os insetos vão vidrando para aquela luz e toma um choque e morre. E às vezes nós caímos nessa armadilha. John Bunyan, ao escrever O Peregrino é maravilhoso, irmãos. Se vocês não assistiram, assistam. Se vocês quiserem ler, também leiam. Tem vários tipos de literatura do Peregrino. Tem desde criança, o Fernandinho já leu o livro, ou seja, é inteligível para uma criança, mas também tem toda a parte poética para um adulto, se quiser também. O Peregrino é maravilhoso. E chega certo momento que ele encontra o sábio segundo mundo. E o sábio segundo mundo fala para que ele trilhe um caminho ali que é um pouco mais simples. Porque a sabedoria é a luz que ele precisa, não aquela porta que parece brilhar lá adiante. A sabedoria é a verdadeira luz que está naquele caminho. E a sabedoria segundo o mundo, o sábio segundo o mundo, tira o peregrino do seu caminho. O peregrino então vai sofrer as consequências de não olhar para a luz que é Cristo Jesus e trilhar no caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus, a porta, aquela porta que brilhava lá. É a porta que é Cristo Jesus, ao qual as suas ovelhas passam por ela e ficam seguras. O sábio segundo o mundo, que John Bunyan escreve ali no Peregrino, mas Riley diz que a inteligência, a filosofia, o zelo, o liberalismo, a consciência e a voz da igreja mundana são vozes que de várias maneiras estão clamando em altos brados que encontraram uma luz para nos mostrar. Então, por vezes, falam: não, aqui há esperança, aqui há salvação, aqui há redenção. Eu lembro que um tempo atrás, quando estava muito em ênfase ali, logo a descoberta da vacina, e muitas pessoas falando: pronto, a vacina é a solução. Bom, alguns estavam tratando a vacina como redentora. Isso é perigoso. Seus problemas acabaram, chegou a vacina contra a Covid-19. Calma. Porque esse não é o único mal que nós enfrentamos. Ou seja, ela não é a solução dos nossos problemas. Não é claramente. Tanto que na nossa reunião de oração, compartilhei com os irmãos o pai de um pastor, conhecido nosso, reverendo Marcelo. O pai dele faleceu e tomou as 2 doses da vacina. Ou seja, não é a solução do problema, porque a morte continua aí. A vacina não é o fruto da vida, da árvore da vida.
vemos aí neste versículo, né, Jesus afirmando, eu sou a luz do mundo, e ele também vai dizer ainda no versículo 12, que ele, aquele que o seguir terá a luz da vida. Essa palavrinha luz, ela ocorre mais ou menos 25 vezes só no Evangelho de João, e normalmente se refere ou a Jesus, diretamente, ou em andar em consciência de uma vida reta e justa perante Deus. Então ela não significa outra coisa normalmente quando está descrito aqui no Evangelho de João. Ele não está querendo dizer que é simplesmente uma luz, né, conforme essas lâmpadas transmitem para nós, para nos deixar claridade. Normalmente quando João está falando, ou está referindo diretamente a Jesus, ou a uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus, uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra, de acordo com a palavra. Então, Jesus ele afirma então ser essa luz, essa retidão, essa justiça, essa perfeição. E ele afirmando ser a luz do mundo após demonstrar uma sabedoria e um grau de espiritualidade sem nível algum. É lógico, ele é o nosso Deus, ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, ele é perfeito e pleno. Mas se você tiver com a sua Bíblia em mãos, você der uma olhada aí, você vai ver que Jesus afirmar que é a luz do mundo vem logo depois dele falar da mulher adúltera. Quando alguns líderes arrastam a mulher ali na frente de Jesus e falam, aí, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Você diz o quê? E Jesus continua escrevendo ali no chão. E aí, rapaz, não vai falar nada? Não tem o que falar, né? Vamos lá, vamos tacar pedra nela. E Jesus continua escrevendo. Vai ficar quieto? Vai deixar essa mulher morrer? Você não vai defendê-la? Você não é o doutor da lei? Aqui, né, no texto fala que eles insistiram para que Jesus desse uma resposta. Então Jesus se levanta, olha bem para eles e diz, aquele que não estiver em pecado, ele não diz aquele que nunca errou, ele diz aquele que não estiver em pecado, ou seja, se você não estiver pecando agora, se você não estiver em falha agora, atire a primeira pedra. E todos eles foram embora acusados pela sua própria consciência. Quando Jesus pronuncia aquelas palavras, as densas trevas que não permitiam com que eles enxergassem o próprio pecado, traz a luz. Jesus Cristo, ao proferir essas palavras, traz luz àquilo que está acontecendo, e eles começam então a enxergar o pecado. Porque se tudo está apagado, a gente não enxerga. Apaga as luzes, quem vai ver o quê? Não vê nada. Mas quando a luz brilha, nós enxergamos. E quando Jesus Cristo diz as suas palavras, nós enxergamos o nosso pecado dentro de nós. Foi isso que aconteceu com eles. Mas não somente com eles, com ela também, porque essa mulher estava em pecado. E era algo digno, sim, de ser apedrejado. Não que Jesus aqui esteja passando um pano falando, não, isso não vale mais nada. O ponto é, normalmente os dois eram apedrejados. A lei fala, o homem e a mulher. Mas em que situação acontece? Tem várias condições e normalmente o homem também é trazido. Ou seja, eles rasgaram metade da lei, eles queriam apedrejar somente a mulher. Por que só a mulher? Traz o homem que também para a gente tacar pedra. Talvez eles estivessem esperando uma resposta dessa. Talvez eles estivessem esperando com que Jesus explicasse todas as condições e começasse a discutir com eles acerca da lei. Não, Jesus vem num plano muito mais profundo, porque ele sabia a condição deles e dela. E ela também estava em densas trevas, porque ela estava em pecado, ela havia adulterado. Jesus olha para ela e diz, cadê os teus acusadores? Sobrou nenhum. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Ou seja, ela estava sim em pecado. E o que Jesus diz é, isso quase te levou à morte. Presta atenção, agora a luz está brilhando diante de você, enxergue que este teu pecado quase te matou. Vá e não peques mais. De uma maneira muito simples Jesus trata essas questões. Você aprendeu a lição? Agora você está enxergando claramente todas as coisas. Olha só como a luz está envolvida em tudo. Eles estavam obscurecidos em suas vistas, olhando somente o pecado dela, esquecendo deles. Jesus Cristo trouxe isso à tona. Trouxe a claridade ali diante deles. Ela estava na obscuridade do seu pecado em adultério. Jesus Cristo traz em claridade, falando, este teu pecado quase te matou, mulher. Acorda para a vida. Vai e não peques mais. Jesus, ele traz a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, conforme diz João, capítulo 1, versículo 9. Olha aqui, e ainda tem mais um ponto. Se você der uma olhada aí na sua Bíblia, vai lá no capítulo 9, você vai ver a cura de um cego de nascença.
Um outro que não conseguia perceber a luz, mas agora por uma questão física. Jesus, ele nos trata como luz em questão cognitiva, intelectual, cabeça, em questão espiritual e em questão física. Cognitiva, os homens que não estavam observando direito a lei, os homens que estavam enxergando somente aquilo que eles queriam da lei, eles estavam cegos em seu entendimento, como nós lemos em Romanos, capítulo 1. Cegos e obscurecidos pelo seu próprio entendimento, não enxergaram o seu pecado. A mente deles estava obscurecida, Jesus Cristo traz luz a isto. A mente da mulher estava obscurecida pelo seu pecado, Jesus Cristo traz luz à área espiritual. Os olhos desse cego estavam obscurecidos fisicamente, ele não consegue perceber a luz. O que é a cegueira? A cegueira nada mais é do que não conseguir perceber a luz que entra no seu olho. Como funciona o nosso olho? De uma maneira bem simples. A luz reflete nos objetos, o nosso olho consegue enxergar. Ele enxerga a luz. Quando não tem luz, não enxergamos. Fecha o olho. Está vendo nada. Quando você abre o olho, a luz então entra. O que aconteceu com esse cego? A luz não entrava. Qualquer cego, a grosso modo, bem grosso modo mesmo, é a luz que não consegue adentrar no globo e ali ser lido pelo seu cérebro, essa imagem que consegue captar. E o que Jesus Cristo faz então? Opera um milagre. Um milagre espiritualmente na vida daquela mulher, um milagre cognitivamente na mente daqueles homens e um milagre fisicamente na vista desse cego. Jesus, como luz, ele não se expande somente em uma área, ele está envolvido na nossa área mental, espiritual e física. Olha que maravilha, irmãos. Quando Jesus afirma ser a luz, todo o contexto mostrando que Jesus é a luz de todo o mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Não sou a luz de alguns, a luz de só quem quer ver. Não, ele é a luz do mundo inteiro. Calvino, ele diz que não há diferença para essa luz de quem é judeu ou gentil, erudito ou ignorante, ricos, pobres. Ele é a luz do mundo todo. Simples assim, de uma maneira bem direta e objetiva. Irmãos, alguns tentaram fingir ser luz. Nós vemos na época do iluminismo. Eles batem no peito e falam, agora chegamos na época da razão. Nós trouxemos a luz. Por isso que eles chamam o período até 1500 de o período das trevas. Eles têm essa autonomia de poder falar, agora que a razão chegou, a luz chegou. Mas eles se esquecem que desde 1300 universidades haviam sido criadas. Muitas pessoas estudavam, muita tecnologia foi realizada, foi inventada nessa época. Mas o homem é bem ganancioso e pretensioso, então eles bateram no peito e falaram, agora chegou a luz. Tanto isso que eles não chamavam mais de discípulos aqueles que ensinavam, eles chamavam de alunos. Ô pastor, normal alunos, não é? Alunos, ou seja, desprovido de luz, vem do latim. Aluno, que não tem luz. Sabia dessa? Meio desses pretensiosos dizendo, eu sou a luz e eu posso te dar a luz. Então você aprende comigo, você é meu aluno. Olha só que pretensão, olha que arrogância. E eles afirmam então ser a luz e conseguir iluminar os outros. E onde isso surge mais ou menos? Isso vai surgir, agora vai uma história bem interessante. A alegoria da caverna de Platão. Ih, pastor, agora complicou o negócio, hein? Sim. Platão, ele escreve um negócio chamado Alegoria da Caverna. Olha só, preste atenção, entra na cena agora. Olha a cena que maravilhosa que é. E tenebrosa ao mesmo tempo. Imagine que uma pessoa foi criada na caverna. Sim, criada ali dentro da caverna. Nasceu ali e sempre esteve preso nos seus pés e no seu pescoço. Só olhava para o fundo da caverna. Como se eu estivesse olhando aqui só aqui para trás. Tem uma parede atrás de mim, ao qual faz sombra, tem uma fogueira e eles colocam algumas imagens. Ou seja, atrás eu só vou ver a sombra. Imagina eu colocando a mão aqui no projetor e fazendo sombra. Brincando de sombra. É isso que essas pessoas que desde sempre olhando para essa parede viram. E quando eles ouviam, eles pensavam que a voz estava saindo daquela sombra. Colocava sombra de animal, sombra de monstro, sombra de pessoas. E ele imaginava que aquilo era a única verdade que existia. Aquela caverna e aquelas sombras, que aquilo era real. E uma dessas pessoas foi retirada, trazida devagarzinho para a luz. Então ele passa para o outro lado do muro. E ele vê a fogueira. Ele vê aqueles negócios. Ele começa a achar
muito estranho aquilo. Então ele é levado para fora da caverna, começa a se subir e o seu olho não consegue acostumar. Ele começa a tentar enxergar com muita dificuldade, ele vai abrindo o seu olho, então ele enxerga toda a maravilha diante dele. Platão diz que este é o homem que encontra a sabedoria, que encontra a filosofia, que encontra a arte do saber. E que depois de conhecer isso, ele vai então voltar para a caverna e tentar convencer os outros. Mas que ao tentar convencer os outros que ele vive em trevas, talvez este seja apedrejado pelos seus. Você está louco, rapaz? Você está viajando? Onde já se viu? Árvore? Luz? O que você está falando? Você está maluco? Platão vai tratar então que alguns são tratados como loucos, simplesmente por enxergar melhor as coisas, enxergar com mais claridade fora da caverna. Platão fala que muitos estão presos dentro da caverna e a sabedoria é o único instrumento para tirar o homem da caverna e levá-lo para a luz do mundo real. Bom, nós tivemos alguém um pouco mais sábio que Platão. O nome dele era Salomão, o homem mais sábio de toda a terra. Ele diz que a sabedoria traz enfado. O muito saber não somente ensoberbece, mas também traz muita tristeza. Não é a solução do problema. A solução do problema, da escuridão, das sombras que nós vemos, é Cristo Jesus. Se nós estamos na caverna olhando para as sombras, a única coisa que pode de fato nos tirar dali é Cristo Jesus, porque a sabedoria nos tiraria dessa caverna e nos colocaria em outra, porque nós continuaríamos presos. Somente Cristo Jesus, a luz de todo o mundo e de todo o homem, pode nos salvar desta caverna a qual nós fomos aprisionados no pecado. E depois então, Jesus afirma que quem seguir a luz terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Um outro teólogo, Hendrickson, ele afirma: seguir a luz, Cristo, significa confiar nele e obedecer a ele, significa crer nele e guardar seus mandamentos por gratidão. Hendrickson está falando que seguir a Cristo é confiar. Ele diz que da mesma maneira que a coluna de fogo conduzia o acampamento no deserto dos hebreus, e eles podiam então levantar acampamento e seguir aquela coluna, seguir a luz que é Cristo Jesus é a mesma coisa. Para onde Cristo está apontando para a sua vida? Para onde Cristo está mandando você andar? É caminhar. Segue essa luz. É como eu disse do peregrino, tem um portão lá no fundo, aquela luz ela brilha. É o portão da Jerusalém celestial, da cidade celestial. Você quer fugir da cidade da destruição, como diz John Bunyan no seu livro, e ir para a cidade celestial? Siga aquela luz. Essa é a coluna de fogo que nos orienta dia a dia. Essa é a coluna de fogo que ilumina o caminho dos cristãos. E complementando, Riley diz: seguirmos Cristo significa comprometermos-nos completa e integralmente com Ele, como nosso Senhor e Salvador, submetendo-nos a Ele com seus assuntos, tanto os de doutrina como os de vida prática. Ele diz que seguir a Jesus é obedecer. Jesus diz em João, no capítulo 15, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. O que eu vos mando é amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não é um amor falso, é um amor de verdade, um amor sacrificial. Assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. Seguir a luz é amar. Seguir a luz é olhar para a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É olhar para a luz, a palavra de Deus, que nos ilumina os olhos. E caminhar. Caminhar seguindo a Cristo Jesus. No deserto, aqueles que não confiaram naquela coluna, aqueles que não confiaram naquela voz, aqueles que não confiaram naquela lei, ficaram no deserto. E os que seguiram a coluna de fogo e a coluna de nuvem, os que ouviram a voz de Deus e foram fiéis à palavra de Deus, estes entraram em Canaã. Estes sim receberam a herança. Assim é aqui. Os verdadeiros seguidores não andarão nas trevas de ignorância moral e espiritual, de impureza, de penumbra, mas alcançarão a terra da luz. Ainda mais, terão a luz. Você crê em Cristo Jesus? Você segue a luz que é Cristo Jesus? Então você é a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14.
Vós sois a luz do mundo. Mas nós só somos a luz do mundo quando somos iluminados por Cristo Jesus, ou seja, quando nós seguimos o seu passo. Confiar e seguir a Cristo Jesus implica na promessa de não andar em trevas e receber a luz de Cristo Jesus. Irmãos, concluindo, Jesus é a luz que ilumina tudo ao nosso redor, de maneira física, intelectual e espiritual. Jesus é a luz que nos faz enxergar verdadeiramente as coisas como são. Por vezes nós queremos entender algumas coisas e não conseguimos entender. A gente quer enxergar a situação da maneira que ela é, e a gente não consegue enxergar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós estamos olhando para uma pessoa que está passando por uma situação difícil e você quer ajudar. Mas toda vez que você se aproxima, a pessoa parece que não quer receber aquela ajuda. Ela está fixa, achando que aquilo que ele está fazendo está correto. Achando que aquilo que ele está fazendo dá certo. Mas você percebe que tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo é pecaminoso. E você tenta falar e não adianta. Você fala e parece que não entra, parece que não ouve, parece que não entende. Essa pessoa está cega. A luz não entra em seus olhos. Quando nós conseguimos enxergar a situação que fala, poxa, isso é um pecado, que está levando essa pessoa a pecar ainda mais, que está levando cada vez mais longe de Cristo Jesus, e a pessoa parece que não consegue ter paz, é porque ele está se distanciando por conta desse pecado. Qual é a solução então para isso? Cristo Jesus. Ele somente pode iluminar a nossa mente, iluminar a nossa alma, iluminar todo o nosso mundo, para que nós consigamos enxergar as coisas de uma maneira plena e perfeita. Irmãos, quanto nós estamos vendo de briga política, esquerda, direita, meio, isso e aquilo, as pessoas brigando, pensando que tem a solução para tudo, pensando que podem resolver os problemas políticos do nosso país, simplesmente defendendo uma visão ideológica, política. E às vezes vai falar que é cristã, vai ter a ousadia de falar que é cristã. Esta visão que tem, somente olhando da maneira que Cristo olhou, somente obedecendo a palavra de Deus como Ele nos deixou em nossa mão, é que nós conseguimos olhar as coisas de uma maneira plena e perfeita. Aplicando então, irmãos, como nós podemos fazer isso em nossa vida, como nós podemos sair daqui hoje, atravessar essas portas e viver como Cristo sendo a nossa luz. Bom, primeiro, se a luz ilumina a sua caminhada, você não tem dúvidas de onde você está pisando. Se você está fazendo as coisas com Cristo, seguindo a Cristo, quem segue Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está vivendo a sua vida com Cristo, você não tem dúvida do caminho que você está seguindo. Mas se você estiver com dúvida do caminho que você está trilhando, é porque você não está enxergando onde você está pisando. E se você não está enxergando onde você está pisando, é porque não tem luz. Em outras palavras, Jesus não está andando com você. Ou melhor, você não está andando com Jesus. Se no caminho ao qual você está andando você tem dúvidas, é porque você não tem fé. E se você não tem fé, é porque Cristo não está ali. Temos de começar então com fé, seguindo. Como assim, pastor? Eu vou seguir? Olhe só os grandes homens da fé. Olhe para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o que Abraão fez? Ele foi duvidando? Não. Ele foi consciente de que aquela voz que falou com ele vai dar uma terra para ele. Fé é não ter dúvida, é caminhar. Tem uma música que canta que esperar é caminhar. Esperar em Deus, é uma música cristã. Porque esperar em Ti, cantando para Deus, o nosso Senhor, o alvo da nossa fé. Esperar em Ti é sempre caminhar. Quando nós esperamos em Deus, nós não ficamos parados esperando ter a certeza, porque nós sabemos que nesta caminhada, Deus vai nos mostrar sempre o caminho. Não temos dúvida. É só seguir, é só andar, é só caminhar. Às vezes nós esperamos ter todo o conhecimento do caminho, saber de tudo o que vai acontecer, ter em nossa mente todos os mínimos detalhes, enquanto a única coisa que Ele nos diz é: vem após mim e segue-me. E alguns que tentaram colocar alguns empecilhos, Jesus falou: olha,
As aves têm seu ninho, a raposa tem um covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ah, mas deixa eu resolver as minhas coisas. Não, 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 não. Ou você segue ou você não me segue. Ou você confia que a palavra de Cristo Jesus vai te levar à vida, ou não confia. Então eu te convido a confiar em Cristo, porque nós ainda temos algumas dúvidas. Em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos deixar um pouco de lado a nossa incerteza, a nossa insegurança, as nossas dúvidas, e falar: Cristo, eu vou te seguir, porque eu quero ter o meu caminho iluminado, e eu sei que fazendo a tua vontade que está descrita na tua palavra, o caminho aqui no meu pé vai estar brilhando com LEDs e lâmpadas, vai parecer pista de aeroporto, muito bem iluminado. Vai estar aqui, ó, incandescente, o próprio chão vai estar piscando de uma maneira maravilhosa, porque eu sei que a tua palavra é luz para o meu caminho. Eu seguindo a tua palavra, eu tenho a certeza de que eu posso pisar aqui, porque não é um abismo. O Senhor ilumina o meu passo, o Senhor ilumina a minha caminhada. E eu sei que se eu entrar nessa, eu não vou estar caindo num abismo, porque a tua palavra me confirma que quando eu estou vivendo em conformidade com ela, o Senhor não permite que eu tropece. O Senhor não me permite que eu caia. O Senhor não me permite que eu venha a perecer confiando em Ti. Muito pelo contrário, quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza da salvação, a certeza da vida, a certeza do caminho que nós estamos seguindo. Vamos orar? Graças Te rendemos, nosso bom Deus, porque o Senhor é a nossa luz. É a nossa luz que ilumina o nosso caminho, a luz que ilumina a nossa mente. Como nós cantamos no hino, esclarece a nossa mente e guia as nossas almas a Cristo Jesus. Confiamos, ó bom Deus, de que o Senhor há de continuar a nos guiar pela Tua palavra, por Cristo Jesus, que a nossa luz, nós cremos nesta promessa de que aquele que o seguir terá a luz da vida. E nós cremos que o Senhor já nos fez resplandecer essa luz. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos colocou, iluminando a luz de Cristo Jesus, que o Senhor colocou em nós. Nos deu a luz da vida, para que nós pudéssemos testemunhar dela, viver dela. Não simplesmente iluminar o nosso caminho, mas iluminar também aqueles que estão ao nosso redor, passando por dificuldades, passando por densas trevas. Graças Te rendemos, porque o Senhor nos iluminou e nós podemos iluminar a vida do nosso irmão que está no caminho. Nós podemos nos fazer próximo, amá-lo e levar a luz de Cristo Jesus para que este também acenda incandescentemente e venha brilhar também a luz do Senhor. Graças Te rendemos pela luz maravilhosa, graças Te rendemos, porque nós não vivemos mais numa caverna escura, olhando para as sombras. Nós vivemos em plena luz do dia, a qual o nosso Senhor é o sol a raiar e a brilhar constantemente. Graças Te rendemos e oramos no nome de Jesus. Amém.